conhecido, muito citado. Com certeza você já ouviu algumas pregações a respeito desse personagem, a qual nós vamos falar aqui nessa noite, que tem a vida dele, tem um ensinamento para nos transmitir. E alguns desses ensinamentos eu queria estar compartilhando com a igreja nessa noite. Trata-se do rei Josafá. Rei Josafá, ele reina em Judá, foi um rei que reinou sobre o reino de Judá, sucedendo seu pai Asa. E o próprio nome Josafá, o significado desse nome, ele já tem um ensinamento para a minha e para a tua vida. O significado do nome Josafá significa Deus, o Senhor é justiça. Jeová é justiça ou Deus é justiça. Então, o nome dele já nos ensina algo muito importante. Deus é justiça. O Senhor é justiça. O Senhor julga com justiça. Meus irmãos, às vezes na nossa vida, é muito comum na dinâmica do dia a dia, nas situações que nos acomoda, nas situações que sobrevêm até a nossa vida, nós querermos julgar segundo a nossa justiça. É muito comum, às vezes, nós querermos, quando recebemos algo não tão bom da parte de alguém, é muito comum, às vezes, o nosso lado humano ele querer aflorar e nós querermos tomarmos medidas com as nossas próprias mãos. Mas o nome de Josafá ele me ensina algo muito lindo nessa noite. O Senhor é justo. Deus é justo. E o Senhor, quando Ele julga, Ele não julga segundo a nossa justiça falha. O Senhor, quando Ele julga, Ele não julga segundo a nossa justiça imperfeita, mas Ele julga segundo a sua reta justiça. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero transmitir, que o Senhor tenha transmitido ao seu coração nessa noite, é aprenda a confiar na justiça de Deus. Aprenda a confiar na justiça de Deus. Existe um ditado popular que eu não concordo muito com ele. Eu não concordo com esse ditado que diz que a justiça de Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus ela não tarda. E muito menos falha. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele julga usando os parâmetros dEle, não os nossos parâmetros. Porque às vezes nós vamos fazer uma oração, quando nós vamos orar fazendo uma oração retributiva. Ou seja, se alguém nos fez mal, às vezes se nós não nos policiarmos nas nossas orações, nós vamos orar para que o mal que a pessoa nos fez volte àquela pessoa. E não é dessa forma que a justiça de Deus ela funciona. E não é assim que o Senhor ele quer que nós agimos. O Senhor ele quer que nós aprendamos a confiar na sua justiça. Então o nome de Josafá já nos traz esse grande ensinamento. E outra questão que nós aprendemos sobre Josafá ele foi um rei temente a Deus. Josafá ele teve o cuidado de andar nas leis de Davi. Josafá ele teve o cuidado de fazer com que o povo também se voltasse para o Senhor. Josafá ele foi responsável por promover em Judá um grande avivamento. Josafá ele era um homem temente a Deus. Josafá ele era um homem que andava na retidão do Senhor. Ele tinha essa preocupação em seu coração. A Bíblia o elogia por isso, por ele andar segundo os preceitos do Senhor, por ele andar segundo os mandamentos do Senhor. Mas, não obstante a isso, Josafá, ele toma em sua vida, algumas decisões equivocadas. Ele toma em sua vida algumas decisões erradas. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos aprender uma outra coisa sobre Josafá. Josafá ele vai nos trazer um outro ensinamento. Não importa o quão espiritual eu e você sejamos. Não importa o quão espiritual nós possamos ser. Vai existir situações na nossa vida, vai existir momentos na nossa vida que nós vamos tomar decisões erradas. O nosso lado humano,
ele nos submete a esse tipo de situação. Nós somos humanos, e como humanos, nós vamos tomar algumas decisões erradas na nossa vida. Exemplo de decisões erradas que Josafá toma em sua vida. Josafá se aparenta com o rei Acabe. O rei Acabe era um rei que reinou sobre Israel. E, ao contrário de Josafá, Acabe, ele não foi um rei temente a Deus. Acabe, ele não andou na justiça do Senhor. Acabe, ele andou contrário à lei do Senhor mandava que ele andasse. Acabe, influenciado por Jezabel, ele fez coisas horríveis sobre o reino de Israel. E uma das decisões erradas que Josafá toma em sua vida é se aparentar com Acabe. É se juntar com Acabe. E, meus irmãos, isso aqui também nos traz um outro ensinamento. A palavra do Senhor nos fala que não tem como haver comunhão com a luz e com as trevas. A palavra do Senhor nos fala que a mesma fonte, ela não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Então, Josafá toma esse posicionamento em sua vida. Ele toma essa decisão equivocada em sua vida. Mas nós sabemos que Deus, ele é misericordioso. As mãos do Senhor, ela está sobre a vida daqueles que entregam a sua vida na mão dele. Deus, ele cuidava do rei Josafá. Embora muitas das vezes ele tenha tomado em sua vida algumas decisões equivocadas. Meus irmãos, não importa se você chegou aqui nessa noite e você tomou algumas decisões equivocadas na sua vida. Não importa. Não importa se você tomou algumas decisões erradas na sua vida e isso tem te martirizado. Às vezes você tomou uma decisão errada, fora dos propósitos do Senhor. Às vezes você fez algo na sua vida sem consultar a Deus e isso trouxe uma consequência sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, o Deus que julga segundo a justiça dele está aqui nessa noite. E ele vai tratar a sua vida, ele vai tratar o seu coração. Não se martirize por algumas decisões erradas que você tenha tomado em sua vida. Não se martirize por causa de algumas decisões equivocadas que você tomou na sua vida. Uma das coisas mais lindas que o Evangelho ele nos proporciona é podermos recomeçar. Uma das coisas mais fenomenal que o Evangelho ele nos proporciona é poder parar de onde erramos. É poder dar sequência à nossa trajetória com o Senhor. E o nosso passado, os nossos erros do passado, o Senhor ele não vai trazer ele à nossa face novamente. As decisões erradas que nós tomamos no passado, o Senhor ele não trará ela em nossa face novamente. Porque Deus ele tem uma nova história para a sua vida. Deus ele tem um novo recomeço para a tua vida. Às vezes você está aqui nessa noite se martirizando por algo que você fez no passado. Talvez você está aqui nessa noite se martirizando por uma decisão errada que você tomou lá atrás, e isso tem trazido consequências sobre a sua vida até hoje. Hoje é noite de você ser curado pelo Senhor. Hoje é noite que o Senhor marcou com você para tratar essa ferida no seu coração, na sua vida. Então, meus irmãos, são coisas que aprendemos com Josafá. Esse homem temente a Deus, esse homem que andou na retidão do Senhor. E quando nós chegamos no capítulo 20, a qual nós vamos estar comentando nessa noite, nós vamos ver no versículo de número 1, que Josafá, ele é surpreendido por uma notícia ruim. Josafá, ele é surpreendido por uma notícia que chegou até ele, que fez com que ele se abalasse. Diz assim o versículo 1, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Versículo 2, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar. Então Josafá, ele é surpreendido com essa notícia. As coisas na vida de Josafá estavam indo muito bem. Andando na retidão do Senhor, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, caminhando diante do Senhor. Estava indo de muito bem a vida de Josafá. Mas em um determinado momento,
Josafá, ele é surpreendido por uma notícia ruim. Uma notícia ruim surpreende Josafá. Chega alguém até ele para dar uma notícia que contra ele vinha uma grande multidão, vinha uma coalizão de 3 grandes exércitos que se levantaram contra ele. Aqui nós aprendemos outra coisa com Josafá. Não importa quão espiritual nós possamos ser. Não importa quão espiritual você seja. Em algum momento da sua vida, ou já aconteceu, ou ainda irá acontecer, você será surpreendido por uma notícia ruim. Meus irmãos, nós precisamos ser centrados. Esse evangelho triunfalista que nós vemos ser ensinado por aí, esse evangelho mentiroso, que diz que na vida do cristão é tudo mar de rosa, esse é um evangelho mentiroso, meus irmãos. O cristão também passa por adversidade. O cristão também passa por momentos de adversidade em sua vida. Vem notícias que nos surpreendem, que às vezes nos faz chorar. Não importa o quão espiritual você seja, não importa se você seja pastor, diácono, presbítero, você às vezes é surpreendido por notícias que às vezes abalam a sua estrutura emocional, psicológica, porque você é humano. E o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós carregarmos uma Bíblia, não quer dizer que nós não vamos ter adversidade. Não quer dizer que nós não vamos passar por momentos de adversidade na nossa vida. Mas o que vai fazer a diferença é como nós nos portamos diante dessa notícia. Como Josafá se portou diante dessa notícia. Versículo 3. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Aqui está o diferencial, meus irmãos. Aqui está o diferencial. Nós não somos meninos, por assim dizermos. Nós acreditamos que passamos por luta. Nós acreditamos, nós não cremos em um evangelho triunfalista, onde é tudo mar de rosa, onde não temos adversidade. Nós não cremos nesse evangelho mentiroso que a mídia às vezes tenta nos passar. Nós cremos no evangelho bíblico. Nós cremos no evangelho que o Senhor nos ensinou, que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por adversidade. Esse é o evangelho que Jesus nos ensinou, mas também que ele diz para termos bom ânimo, porque ele venceu. Então, meus irmãos, apesar de nós crermos, nós não crermos no evangelho mentiroso, onde nós não passamos por adversidade, onde nós não passamos por luta, nós também cremos em um evangelho onde há um Deus que vem ao nosso socorro quando nós clamamos a Ele. Nós cremos e pregamos um evangelho que diz que quando a coisa apertar, nós temos um lugar para buscar refúgio. Nós temos um lugar para buscar socorro, e esse lugar é no Senhor, assim como fez Josafá. Quando ele foi surpreendido por aquela notícia, a primeira postura dele como humano foi, o versículo 3 me diz que ele temeu. Josafá era um grande rei. Josafá ele tinha ao seu comando um poderoso exército. Mas nesse momento aqui, Josafá não confiou no seu título de rei. Nesse momento aqui, Josafá não confiou no poderoso exército que ele tinha à sua disposição. Como um grande líder, ele me ensina algo, que quando a coisa apertou, quando a situação ficou difícil, ele vai até o Senhor, ele busca ao Senhor. A palavra nos diz que ele apregou um jejum em todo Judá, e todo Judá se propõe a buscar ao Senhor. Meus irmãos, você tem um recurso poderoso à sua disposição. Você tem um recurso poderoso à sua disposição. Que recurso é esse, pastor Wellington, que eu tenho à minha disposição? Você tem livre acesso ao trono do Pai. Você tem livre acesso ao trono de Deus. Josafá sabia disso. Josafá poderia confiar no seu título de rei. Josafá poderia ter confiado no poderoso exército que ele tinha à sua disposição. Meus irmãos,
A palavra do Senhor nos ensina, às vezes as experiências do dia a dia nos ensinam, que quando o homem confiou na sua própria força, ele se deu mal. Quando o homem se achou autocapaz de resolver situações que não estavam na sua alçada, ele se deu mal. Porque existem situações na nossa vida, meus irmãos. Existem batalhas na nossa vida que nós precisamos ir até o Senhor. Nós precisamos buscar a direção do Senhor. E a resposta que Deus deu a Josafá, a resposta que o Senhor lhe dá a Josafá, é a mesma que Ele dá para você. É a mesma resposta que Ele tem para você. Quando você se assentar em seu coração a buscar a Deus, quando você decidir em seu coração a aprender a confiar no Senhor, a depositar no Senhor a sua confiança, você vai obter vitória em sua vida. Às vezes nós achamos que o título de pastor, ele nos isenta de adversidade. Às vezes achamos que o título de presbítero nos isenta de adversidade. Não, meus irmãos, não. Nós somos humanos. E humanos dependentes de Deus. Humanos dependentes do Senhor. Josafá sabia disso. Josafá tinha essa certeza em seu coração. O Senhor quer que você saia daqui também nessa noite com essa certeza em sua vida. O Senhor quer que você saia daqui também com essa certeza em seu coração. Você depende do Senhor. Você depende do Senhor. Você quer um exemplo pequeno que eu vou te dar aqui agora? Faz isso. Você respirou, né? Quem te deu esse ar que você está respirando? Se Deus falar, Deus tirar esse ar, você simplesmente deixa de existir. É um detalhe pequeno, mas que mostra como somos dependentes de Deus. Que nos mostra como necessitamos do auxílio do Senhor nas nossas vidas. É um detalhe simples, mas que mostra como precisamos e dependemos do Senhor. E Deus não deixa Josafá sem resposta. No versículo 14, Deus vai usar uma pessoa para falar com Josafá. Josafá, vou aqui parafrasear para ganhar tempo. Josafá, nessa peleja você não vai precisar pelejar. Essa peleja não é vossa, Josafá, essa peleja é minha. Eu comprei essa briga. Você não vai ter que pelejar. Eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória nessa peleja. Você sabe o que o Josafá faz? Josafá, ele vai para a peleja. Aí ele quebra um protocolo. Ao invés de deixar os soldados irem à frente, Josafá, ele bota os levitas à frente. Josafá adora o Senhor em meio à adversidade. Josafá, ele vai para a batalha, ele vai para a peleja. E os levitas vão à frente, entoando a seguinte canção: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E sabe o que acontece? Deus confunde aquele grande exército que vinha contra Josafá, e eles brigam entre eles. E eles se destroem entre si. E Josafá não precisa mover uma arma nessa peleja, porque aquela peleja ela foi entregue nas mãos do Senhor. E aquele exército ele foi destruído, enquanto Josafá e a nação de Judá louvava ao Senhor. Eu acho que você não entendeu. Deus destrói 3 poderosos exércitos, enquanto um povo adora o Senhor. Meus irmãos, aqui está a chave, aqui está o segredo da nossa bênção, da nossa vitória, de nós alcançarmos vitória na nossa vida. Louvarmos a Deus. Deus ainda não tinha dado vitória para Josafá. Deus ainda não tinha abençoado Josafá naquela situação que ele buscava. Mas Josafá está lá adorando. Aqui nós vemos um momento de adoração na vida de Josafá, que tipifica alguns momentos de adoração na nossa vida. Josafá adora em meio ao problema. Josafá adora em meio à adversidade. E nós também precisamos e necessitamos fazer isso. Louvar a Deus. Eu não estou falando aqui de viver cantando, cantar o dia todo. Louvar a Deus, adoração, isso aí é
é um posicionamento nosso, é uma condição nossa. Eu louvo a Deus quando eu agradeço a Deus pelo ar que Ele me dá. Eu louvo a Deus quando eu agradeço a Ele pelo alimento que Ele bota no meu lar. Eu louvo a Deus quando eu reconheço a minha dependência dEle. Isso é louvar a Deus. Às vezes a gente confundimos adoração com só louvor, mas adoração é muito amplo. Adoração, às vezes, é como nós nos portamos perante as circunstâncias da vida. Ao invés de nós tomarmos uma postura de murmurar, de reclamar, ao invés de nós tomarmos uma postura de questionar a Deus o porquê daquilo, o porquê daquela situação, nós oramos a Deus agradecendo a Ele por aquilo que Ele faz na nossa vida, por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Então, esse é um momento de adoração na vida de Josafá. Josafá adora em meio ao problema, em meio à adversidade. Aquela circunstância ali não roubou a adoração da vida de Josafá. A sua adversidade, ela não pode roubar a adoração a Deus na sua vida. A sua adversidade, ela não pode roubar a adoração que pertence ao Senhor. Ah, mas pastor Wellington, é muito fácil falar. É verdade, meus irmãos. Mas se fosse fácil, se não tivesse um desafio, nós não dependeríamos do Senhor para isso. Nós dependemos do Senhor para isso. Nós dependemos a confiar no Senhor para isso. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Às vezes você pode estar falando, o pastor está falando isso tudo aí, mas ele não sabe como está a minha vida. Ele não sabe o que se passa dentro do meu lar. Ele não sabe a quantidade de lágrimas que eu já derramei hoje, que eu tenho derramado na minha vida. Deus sabe sim, meus irmãos. Deus vê cada uma, Deus colhe cada uma. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida. O pastor Wellington, de fato, não conhece. Mas Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você necessita. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a situação ela traz medo, como trouxe na vida de Josafá. Eu sei que às vezes dói. Mas Deus está com você. Você não está só. Então, meus irmãos, Josafá adorou a Deus. Josafá adorou a Deus. E Deus deu vitória a Josafá. Você sabe qual o trabalho que Josafá teve que ter nessa batalha? Passar 3 dias colhendo despojos de guerra. Despojos de guerra, ela recompensa do exército vitorioso. Os mantimentos, aquilo que o exército inimigo levava para o campo de batalha, os metais preciosos, as armas. Josafá, o trabalho que ele teve nessa peleja foi passar 3 dias colhendo despojos, colhendo das bênçãos que o Senhor tinha para a vida dele. Aí nós chegamos ao texto a qual nós lemos, que diz, no versículo de número 26, que diz, ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Vale de Beraca, ou vale de bênção. Geralmente nós associamos o vale a um lugar de adversidade. Geralmente nós associamos o vale a um lugar não muito favorável. Não é seguro você estar em um vale em um momento de tempestade. Vale, às vezes, tipifica na nossa vida situações desfavoráveis que nós estamos. Momentos desfavoráveis que nós estamos. Não é seguro, às vezes, se estar em um vale, em um momento de adversidade, em um momento de luta. Mas foi em um vale que Deus deu vitória a Josafá. Sabe por quê? Sabe o que isso me ensina? Independente do lugar que você esteja, independentemente da situação que você esteja enfrentando, quando você confia a sua vida nas mãos de Deus, não importa a situação, não importa o ambiente, não importa o lugar, Deus vai te dar vitória. E esse vale que aparentemente seria um cenário de morte, talvez a situação na vida de Josafá já estava decretada pelo inimigo, pelos seus inimigos. Não tem como ele resistir, são 3 exércitos, são 3 poderosos exércitos. O local não é favorável para ele, é um vale, não tem como ele resistir. Só que o inimigo esqueceu de um detalhe importantíssimo. A vida de Josafá, ela estava nas mãos de Deus. E Deus, Ele é especialista em transformar situações desfavoráveis em situações de bênção na nossa vida. Foi assim na vida de José. José, nós sabemos a situação, os seus irmãos tramaram para ele, o venderam como escravo. Vou aqui simplificar a história, mas quando ele chega no final, quando Jacó já não está mais vivo, os irmãos de José têm uma preocupação em seu coração. Nosso pai agora está morto, agora com certeza José ele vai querer retribuir todo o mal que nós lhe fizemos.
E José, conhecendo o pensamento de seus irmãos, ele diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, o Senhor transformou o mal em bênção para preservar uma grande nação. Então, José sabia disso também. Deus é especialista em transformar situações de adversidade em situações de vitória. Nós vemos isso no ministério do Senhor Jesus. Quando Jesus ele vinha com uma grande multidão, e ao seu encontro vinha uma outra grande multidão. Só que aquela multidão que vinha ao encontro de Jesus trazia um pranto de choro, um pranto de tristeza, porque ali estava uma mulher que estava indo sepultar o seu filho. E quando as duas multidões se encontram, Jesus ele opera um milagre. Aquele jovem, ele ressuscita, e aquele pranto de tristeza, ele se converte em um pranto de alegria, em um choro de alegria. Por quê? Porque Deus é especialista em transformar situações de adversidade, situações de choro, em situações de bênção e de vitória na sua vida. E para finalizarmos, nós falamos sobre o momento da adoração na vida de Josafá. Josafá, ele adora a Deus em meio à adversidade. Mas agora aqui nós vemos uma outra situação no texto a qual nós lemos, no versículo 26 a qual nós lemos, que depois de colher os despojos de guerra, depois de passar 3 dias colhendo os despojos de guerra, no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Sabe o que isso me ensina? Sabe o que esse texto ele me ensina? Josafá, ele adora a Deus em meio ao problema. Josafá, ele adora a Deus em meio à adversidade. Josafá adora a Deus quando ele ainda não está enxergando fisicamente a sua vitória. Mas depois que ele recebe a sua vitória, depois que ele vê fisicamente a sua vitória, que o Senhor entra com providência na sua causa, Josafá também adora ao Senhor. Mas aqui é uma adoração de gratidão a Deus. E essa adoração ela não pode faltar na minha vida, na sua vida. Meus irmãos, nós não devemos e não podemos buscar a Deus só em momentos de adversidade. Nós não podemos e não devemos buscar a Deus só quando as coisas estão indo de mal a pior na nossa vida. Nós precisamos aprender a trazer em nossos lábios um louvor de adoração a Deus, mas louvor esse de gratidão por aquilo que Ele fez na nossa vida. Nós não devemos e podemos, em hipótese alguma em nossa vida, sermos ingratos, principalmente ingratos ao Senhor. Josafá nos ensina isso nessa noite. Josafá, ele adora a Deus quando ele ainda não enxerga a sua vitória, mas depois que Deus concede a ele a bênção e a vitória, ele também adora a Deus. Então, se eu fosse sintetizar essa mensagem, seria essa síntese: adore a Deus quando as coisas estiverem ruins na sua vida. Adore a Deus quando você for surpreendido por uma notícia ruim na sua vida. Adore a Deus quando você receber um diagnóstico não favorável na sua vida. Adore a Deus quando você receber uma notícia que aquela porta, ela se fechou na sua vida. Mas adore a Deus também quando Deus abrir outra porta. Adore a Deus também quando Deus mudar o diagnóstico. Adore a Deus também quando Deus te dá a vitória. Amém? Eu queria convidar aqui o Agnus Dei, que vai estar louvando ao Senhor com uma canção. Eu passei a semana pedindo a confirmação de Deus se essa mesmo seria a mensagem que Ele queria transmitir à igreja. E quando eu estou estacionando o carro aqui embaixo, eu ouço o Agnus Dei ensaiando um louvor que fala exatamente sobre essa questão que nós falamos nessa noite, que fala exatamente sobre a adoração. Aí Deus ele confirma aquilo que Ele quer falar à sua igreja. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.